São muitas perguntas que todos estão fazendo em relação à gasolina, ao óleo diesel, ao petróleo em geral. Por que o Brasil exporta combustível, no caso gasolina, a um preço inferior do que é vendido aqui? Por que o Brasil tem petróleo e não é autossuficiente? Por que o Brasil compra petróleo no exterior? Só porque ele não é autossuficiente? Por que o preço está subindo sistematicamente? Essas perguntas são centrais para que a gente consiga entender o que está acontecendo no país hoje. Como todos sabem, o petróleo não é algo que é produzido pelo ser humano. O petróleo, ele é produto de um processo natural no planeta que levou milhares de anos. Mas eu preciso de ir na pré-história para explicar por que os preços são tão altos no Brasil. Sim, é preciso ir na pré-história. Desde a pré-história. Atenção, Vinícius, esse vídeo vai tratar desde a pré-história, mas ele será bem curtinho, não vai levar tanto tempo não. Existem pelo menos duas explicações para a existência de petróleo no planeta. Uma delas é muito antiga. Aqui embaixo tem todas as informações sobre o que vou falar nesse momento. Como todo mundo sabe, o planeta Terra era habitado por grandes criaturas animais, por uma vegetação vasta. Mas, em determinado momento da pré-história, um meteoro ou um conjunto de meteoros caíram no planeta, e esses meteoros que caíram no planeta, eles não só provocaram grandes aprofundamentos da crosta terrestre e, portanto, a invasão da água nesses espaços, como também grande parte da vida animal e vegetal foi completamente destruída. Criaram uma camada de poeira que encobriu o Sol e determinou, assim, a destruição de grande volume de material orgânico, seja animal, seja vegetal. Com o passar dos anos, milhares de anos, nós tivemos a decomposição desse produto orgânico e a sedimentação foi crescendo. O petróleo é produto de material orgânico que foi se decompondo e sob pressão e temperaturas específicas foram sendo soterrados por sucessivos sedimentos que o planeta Terra foi acumulando. Esse material orgânico foi se acumulando ao longo do tempo e em determinadas condições de temperatura e pressão ele foi se transformando naquilo que nós chamamos hoje de petróleo. Claro, isso é uma explicação simples para um processo que levou milhares de anos até se transformar naquilo que chamamos de petróleo. Agora, se isso é verdade, a questão é, o petróleo não é igual em todo o planeta? Não, na realidade ele não é igual em todo o planeta. Esse petróleo, ele não está de forma igual no planeta. Ele tem grandes bolsões, o que chama-se grandes lençóis de petróleo distribuído no planeta como um todo. Mas ele também não é exatamente igual, a sua qualidade, a sua composição não é perfeitamente idêntica em todo o planeta. Tem alguns elementos, algumas características diferentes e até mesmo a forma como ele se coloca no planeta. Por exemplo, em muitos lugares, e é assim que se descobriu, inclusive na antiguidade, que ele brota do chão, naturalmente. E assim ele foi usado, inclusive, no período egípcio. Há outras situações onde ele aparece de forma mais profunda no subsolo e até em grandes quantidades ao longo do mar, aquilo que hoje está coberto pelos oceanos no mundo inteiro. Então ele apresenta-se de forma desigual na sua localização e também apresenta características diferentes na sua composição, na sua forma
final de petróleo. Esta é uma visão sobre a origem do petróleo, mas tem outra. Há uma visão, inclusive que deixei aqui para vocês as informações e a fundamentação aonde este cientista se baseia, de que o petróleo não é algo que termina, conforme a visão daqueles que dizem que é produto de um processo orgânico que se constituiu há milhares de anos atrás. Esse cientista ele diz ao contrário, ele diz que o petróleo ele é produzido normalmente no subsolo de forma constante e que, portanto, ele não é finito. Ele está sendo produzido de forma sistemática ainda hoje, ou seja, é possível encontrar petróleo que se formou há 50 anos atrás. Bom, são duas visões e não cabe a nós discutirmos a sua origem, mas entendermos de que o homem não produz o petróleo, mas ele vive do petróleo porque ele tem uma grande quantidade de subprodutos. E esses subprodutos estão presentes na maior parte dos objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia e, pasme, até mesmo na alimentação. Então nós temos um conjunto de produtos, eu coloco alguns aqui abaixo, que vão desde a goma de mascar, passa pelo asfalto, pela massa asfáltica que se utiliza nas avenidas, até mesmo ao produto plástico que nós temos, até produto de limpeza e cosméticos que se usa na pele das mulheres para deixá-las mais lindas. Vejam que a quantidade de subprodutos é quase que infinita, mas eles não produzem na mesma qualidade e na mesma proporção, porque são dois tipos basicamente de petróleo. Alguns afirmam que nós chegamos a ter 4 tipos diferentes e que o Brasil casualmente tem o produto petróleo em maior quantidade, justamente aquele produto chamado petróleo pesado. Existem 2 tipos, o leve e o pesado. O leve é também chamado de Brent e o pesado é aquele que tem um custo mais elevado para ser refinado. O Brasil está preparado para o refino do petróleo leve, importado, porque as refinarias foram construídas a partir daquele petróleo que se importava no passado. E aos poucos foi se descobrindo o petróleo dentro do Brasil e, neste caso, a perfuração, a retirada desse petróleo constatou que era um produto pesado, diferentemente daquele que as refinarias, na sua grande quantidade, estavam preparadas para refinar. Então nós temos o petróleo leve, o petróleo pesado. O Brasil tem em grande quantidade o pesado, que ele custa mais caro para o refino. Ele dá muito mais trabalho e, portanto, os seus derivados são levemente diferentes. A gasolina, por exemplo, ela tem menor octanagem, o que significa que para poder tirarmos uma boa gasolina do petróleo, uma gasolina com qualidade, nós temos que acrescentar a esse petróleo pesado o petróleo leve, que é importado. Então aí nós temos um grande problema, quer dizer, nós temos autossuficiência em massa asfáltica, mas não temos autossuficiência no combustível, no caso da gasolina ou do óleo. Nós temos que misturar a esse petróleo que nós temos no Brasil, o petróleo que é importado, aquele tipo de petróleo que é inclusive mais caro, que ele é importado de vários países do mundo. Então, aqui já começa a termos um problema de custo, um custo maior, porque parte do nosso petróleo é importado. Bom, esse é o problema da natureza. Esse problema nós não podemos mudá-lo, nós podemos melhorar a capacidade de refino e a tecnologia das nossas refinarias, o que está sendo feito pela Petrobras, mas nós temos um custo sempre mais elevado do que alguns países para produzir essa gasolina. Então nós temos um processo
caro, que é a retirada desse petróleo, o seu refino, em função do tipo de petróleo, ele é mais caro, porque é um petróleo pesado, cheio de impurezas. Diga-se de passagem, pesado significa maior quantidade de impurezas, e ele, portanto, se transforma num produto já mais caro desde o refino. Mas não para por aí. Por quê? Porque nós temos o transporte. O Brasil é um país continental. É muito diferente distribuir o petróleo, no caso os seus derivados, dentro do Brasil do que dentro de um país como o Uruguai, por exemplo. Então, tem o custo do transporte, onde transforma a gasolina no Acre, ou na Rondônia, ou no Amapá, muito mais caro do que o combustível, aquele que é usado dentro do Rio de Janeiro. Então, esse transporte encarece o produto, o seu refino encarece o produto, mas ele não fica só aí, ele vai também ser encarecido pelo processo tributário aplicado a ele. Mas isso é uma outra história que eu conto para vocês nesse link aqui embaixo.